encontres. Uns deambulam ilustres, embora a indumentária carnal, cadaverizados pelo egoísmo. Outros jornadeiam bem acondicionados, mumificados pelo orgulho. Mas outros passam superficiais e inermes ante a ação corruptora da impudicícia. Alguns movimentam-se hipnotizados pelo prazer a ele entregues. Diversos aparecem inertes, aprisionados na indignidade. Outros tantos escorregam, dominados pelo torpor do gozo animalizante. Vários transitam, aligeirados, abraçando a cobiça. Grande número constitui-se de presunçosos, apodrecendo no ócio a que se entregam. Mortos, todos eles, embora estejam no corpo físico. E há aqueles que, considerados mortos, continuam vivos. Mortos que estão levantando as bases morais da sociedade sob o influxo da misericórdia de Jesus Cristo, o excelso triunfador da morte. Mortos que amam e retornam ao cativeiro da carne, para que suas vozes falem sobre a vida. Mortos que sofrem e voltam para anunciar agônicos as surpresas que experimentaram depois da travessia. Mortos que trabalham e distendem braços incorpóreos na direção da dor alheia e socorrem. Mortos que dilatam o reino de amor e benignidade nos corações e nos espíritos ao império do clamor da verdade. Sim, mortos e mortos. Os primeiros estão ao seu lado, em toda parte, e os vês, falam contigo e os escutas. Examina-os de perto, usando as luzes com que a doutrina espírita te clareia o discernimento. Os segundos também estão ao seu lado, em toda parte, embora nem sempre os vejas e, falando contigo, não os escutes. Aqueles são os chamados vivos e atuantes, enquanto estes, teimosamente, são considerados mortos. Medita. Considerando a tua própria situação, em face dos ensinamentos do Espiritismo cristão, examina como vives, como ages e que pretendes. Se em verdade és do grupo que vive caminhando para a vida, não te detenhas no charco das lamentações, nem pares no poço escuro da revolta. Arrebenta as algemas do erro, aproveita a preciosa gema da oportunidade e faze-te atuante instrumento desses mortos diligentes em que crês, em quem amas e de quem te fala a mensagem espiritista, oferecendo a contribuição valiosa do teu esforço para que também tu, depois da morte, sejas um desses incansáveis mortos. Joana de Ângeles. Uma mensagem muito reflexiva para os nossos corações. Então vamos agora unir os nossos melhores sentimentos e vamos fazer a nossa prece inicial. Deus de infinita misericórdia, aqui estamos reunidos em seu nome, Senhor, para mais uma noite de estudo da nossa abençoada doutrina espírita. Ajude a cada um de nós, encarnados, desencarnados, para que possamos, Senhor, estarmos aqui presente, de corpo, de espírito, para que esses minutos, Senhor, possam nos ajudar na nossa caminhada, com o consolo, com a esperança e com o fortalecimento da nossa fé. Abençoe também, Senhor, as nossas amigas, Iole e Ana Paula, que irão fazer uso da palavra. Que elas sejam envolvidas, Senhor, por vossos mensageiros de luz e amor,
a nosso benefício. Abençoe a todos nós. E que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em teu nome, Pai amantíssimo, que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. A nossa querida Iole irá estudar conosco, como já falamos, da pergunta 304 a 319. Então, para ela ter mais tempo para desenvolver o raciocínio dela, ela escolheu algumas perguntas que nós iremos ler. 304. Kardec pergunta aos espíritos: o espírito se recorda de sua existência corporal? Sim, quer dizer, tendo vivido várias vezes como homem, lembra-se do que foi, e eu te asseguro que às vezes ri com pena de si mesmo. 306. O espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos da sua vida? Abraça-lhes o conjunto com uma olhadela retrospectiva? Lembra-se das coisas em razão das consequências que elas têm sobre o seu estado como espírito. Porém, compreende que haja circunstâncias de sua vida às quais não dá importância alguma e das quais nem sequer procura recordar-se. Vamos para 307. Como a vida passada se desenha na memória do espírito? Será por um esforço de sua imaginação ou como um quadro que tem diante dos olhos? Um e outro. Todos os atos cuja lembrança lhe interessa são para ele como que presentes. Os outros permanecem mais ou menos vagos no pensamento ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado, menos importância dá às coisas materiais. Evocas com frequência um espírito errante que acaba de deixar a terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que ele amava, nem de muitos detalhes que te parecem importantes. Como se preocupa pouco com estas coisas, logo cai no esquecimento. O de que se lembra muito e bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. 309. Como o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Como uma roupa imprestável que o embaraçava e fica feliz por livrar-se dela. 311. O respeito que se tenha pelas coisas materiais que foram do espírito atrai sua atenção para esses mesmos objetos e ele vê com prazer esse respeito? O espírito fica sempre feliz com lembranças que dele se tenha. Os objetos dele que se conservam trazem-no à memória, mas é o pensamento que o atrai para vós, e não aqueles objetos. 314. Aquele que iniciou grandes trabalhos com um fim útil e os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixados inacabados? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Tenta, ao contrário, influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade, e este objetivo permanece o mesmo no mundo dos espíritos. E vamos ler a última, 316. O espírito ainda se interessa pelos trabalhos que se realizam na Terra pelo progresso das artes e das ciências? Isto depende da sua elevação ou da missão que pode ter que desempenhar. O que vos parece magnífico representa frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos. Eles o admiram, como o sábio admira a obra de um estudante.
Ele examina o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Vamos passar a palavra para a nossa querida Iole, desejando a ela um bom estudo. Que Deus te abençoe, amiga. Boa noite a todos, os companheiros da Casa de Leon Denis. Nós já vimos que hoje o tema do estudo é bastante abrangente, mas nós recebemos como presente esse texto de preparo com as palavras do Espírito Joana de Ângeles, que nos exorta no final do seu texto a buscarmos desenvolver da melhor maneira possível as nossas potências espirituais enquanto estamos a caminho, enquanto estamos, usufruindo desta oportunidade abençoada que todos nós que aqui estamos, temos, que é a nossa encarnação atual. E nós vamos então percebendo que ela vai nos incentivando a procurar desenvolver ao máximo as nossas qualidades intelecto-morais, para que quando chegarmos à espiritualidade, nas suas palavras, nós seríamos e seremos, tenho certeza, os vivos de então, espíritos desencarnados, porém com uma grande potência espiritual, uma vontade firme, na vontade de prosseguir, e que então, aí entra a nossa questão, nós seremos beneficiados pelas recordações positivas que nós teremos da nossa última encarnação. Isto porque sabemos muito bem que todos os nossos atos, e antes deles, muitas vezes os pensamentos e os sentimentos que os impulsionam, eles ficam gravados na nossa consciência, numa escala que esse estudo deixou bem claro, nós vamos ver isto juntos, para a nossa reflexão, de que todos os atos, pensamentos, sentimentos que são úteis à nossa evolução, destes nós nos lembramos bastante bem. E através dos processos de rememória, quando adentramos de novo a pátria do Espírito, com a ajuda dos mentores espirituais, nós iremos, como diz aqui o plano espiritual, pouco a pouco e de acordo com o grau de amadurecimento que nós tivermos, nós vamos então podendo relembrar determinados atos, ações, pensamentos, repetindo, porque acho que isto é o cerne da questão, que sejam benéficos para a nossa evolução espiritual. E aí nós podemos então pensar juntos que estas recordações vívidas, se são úteis, que é na medida exata da utilidade delas, e onde também está claro aqui, na resposta dos Espíritos, na pergunta 305, quando nós nos fixamos nelas. E nos fixamos porque a nossa consciência, já mais lúcida, depois de todo o processo do desencarne, já ajudada pelos mentores espirituais, já consegue detectar aquilo que de fato nos interessa e nós então vamos buscar os fatos que foram úteis ao nosso progresso. Aí é que tem a questão. Por quê? Teremos, obviamente, ótimas recordações de todos os movimentos positivos, isto é, onde nós caminhamos de maneira coerente com o Evangelho de Jesus, quando nós buscamos colocar a necessidade do nosso irmão na frente da nossa, quando buscamos fazer vista grossa para as ofensas que nos foram feitas e, em vez disso, buscar não ofender os outros, quando nós tivermos já este conjunto de realizações positivas, elas vão nos ajudar. Então vamos começar por este lado, porque vai nos animar. Nós vamos sim nos lembrar de todas as nossas boas realizações, de todos os afetos dos nossos corações que nos reiteraram, que nos apoiaram dentro do nosso crescimento
como espíritos quando estamos encarnados, mas nós também vamos nos lembrar de muitas circunstâncias nas quais nós não conseguimos nos posicionar de acordo com a lei de amor, justiça e caridade, e a nossa consciência tem bastante noção disto, graças a Deus, porque aí, tendo, né, nitidez das ações, dos sentimentos e mesmo os pensamentos que não nos foram válidos para a nossa evolução, nós então teremos condições de, pelo discernimento que já temos adquirido, podermos refletir sobre eles. Isso a gente faz encarnado, né, gente? Quando sabemos que determinadas ações resultaram num prejuízo moral, afetivo para os outros, isto obviamente para nós também, já temos este cuidado de fazer esta reflexão, já temos uma consciência mais alerta pelo Evangelho e pelos conhecimentos que a abençoada doutrina nos traz, e nós, mesmo encarnados, nós já buscamos, ao verificarmos essas condições, transformá-las e mudarmos nossas ideias e nossas ações. Mas tem uma outra questão, então, que vai nos ajudar neste, né, esforço de crescimento, de superação das nossas faltas, de transformação das nossas ações, é porque, como nos dizem os espíritos, quando nós perdemos o corpo de carne que nos abafa, de certa maneira, esta condição, nós estaremos sem este vestimenta mais densa do corpo físico, nós teremos uma condição maior de podermos perceber, é outra questão que eles marcam muito aqui neste estudo, não é? Quais são os verdadeiros, valores como espírito. Aquilo que nós, como espíritos imortais, de fato devemos buscar, porque é o que nos interessa. Então, ao perdermos esse envoltório abençoado, vamos depois nos estender um pouquinho mais sobre isso, porque também é uma das questões trazidas, nós vamos ter uma condição perceptiva muito maior daquilo que nos interessa como seres espirituais que somos. E mais uma coisa, você vê quantos elementos para a nossa reflexão. Então, nós teremos também a oportunidade de, adentrando a pátria do espírito, verificando a nossa vivência lá, nós poderemos ter íncito em nossos espíritos a noção clara desta condição. Então, nós não vamos ter o abafamento do corpo, mas nós vamos ter também a realidade da vivência do plano espiritual. Isto vai fazer com que, mesmo que de vez em quando isso para nós, às vezes muito materializado, isso funciona, imagino, como um susto, não vou dizer um choque, mas um susto, porque nós trouxemos inclusive aqui um pouquinho as palavras do irmão Jacó, para que a gente possa também ter um cuidadinho de avaliar bastante bem como nós estamos caminhando com os nossos valores. Isso é tão sério e difícil, né? A portas adentro dos nossos sentimentos verdadeiros, uma vez que, mesmo estando dentro dos ensinos de Jesus, mesmo estando nos estudos, mesmo estando envolvidos no trabalho do bem, mesmo já tendo qualidades, porque todos nós temos qualidades já adquiridas, né? Mas que muitas vezes a gente não tem uma condição, enquanto estamos encarnados, né, de poder avaliar em profundidade quais são as nossas necessidades maiores como espírito, sabendo que temos que cuidar daquelas duas chagas que são, né, o egoísmo, não é, e o orgulho. E quantos dos nossos pensamentos e das nossas atitudes que a gente até já banalizou, já vai fazendo sem pensar, que eles estão, no fundo, marcados por estes dois sentimentos menos bons e que a nossa ação emerge ainda deles, né?
Então, é uma questão bastante interessante para a gente poder se preocupar, o que vai fazendo com que o nosso raciocínio volte de novo para o texto de Joana de Ângeles, nos chamando a atenção para que a gente possa caprichar, como podemos dizer, dentro das nossas qualidades enquanto estamos na caminhada, porque ao chegarmos no plano espiritual, nós poderemos, de fato, guardar boas recordações. Nós vamos agora fazer o seguinte, vamos tomar como referência algumas das perguntas com dois itens que me parece importante de nós voltarmos a eles, porque são centrais no raciocínio dos espíritos. Volto ainda a 305, porque nós nem a lemos aqui, porque eram muitas as perguntas, mas vamos ler juntos. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada depois da morte? Não. Ela lhe retorna pouco a pouco, como alguma coisa que surge do nevoeiro. Agora vem o conceito que nos interessa. À medida que nela fixa a sua atenção. Então, aqui nós vamos ver depois sendo desenvolvido, inclusive, por algumas reflexões do Espírito Miramês, que nós também trouxemos aqui um livro com várias de suas ponderações. Por que que fixa? Porque a nossa vontade. E por que que a nossa vontade ali está atuando de modo a fixar determinadas questões e outras vão passar, nós vamos ver nas outras perguntas, né, sem a gente dar-lhes a mínima, como dizem os meninos. Por quê? Porque elas nos interessam sobremaneira e a nossa, para que a gente possa evoluir, e a nossa vontade, então, vai atuar. Isso é muito importante. A outra questão, que também está dentro desse universo de entendimento, ainda na 306, quando a pergunta é: o espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos da sua vida? Abarca-lhes o conjunto com uma olhadela retrospectiva? Nós já lemos isso no início, mas reiterando. Lembra-se das coisas em razão das consequências, este é o ponto, gente, que elas têm sobre o seu estado como espírito. Então, vai se lembrar, nós vamos nos lembrar daquelas circunstâncias que chamam a nossa atenção porque elas trouxeram consequências A, B ou C para o nosso estado de espírito. Voltando então à reflexão de alguns minutos atrás, quando essas lembranças são de fatores positivos dentro do nosso viver, elas serão gratas e nos serão como elementos de fortalecimento também na nossa caminhada espiritual e na próxima encarnação. Agora, muitas vezes, nós vamos perceber que as consequências de determinadas ações, quando nós chegamos, inclusive na espiritualidade, pelo nível, muitas vezes, de desequilíbrio ou de insuficiência dentro do nosso prumo moral, que vão nos causar situações de desconforto moral, de decepção, como diz aqui irmão Jacó, porque a gente pode ficar esperando, né, muito mais do que aquilo que pela colheita a gente terá que receber. Isso não é para desanimar ninguém. Isso é muito pelo contrário, porque senão as pessoas leem o volteio do irmão Jacó e pegam a mensagem pelo outro lado. Não é para desanimar. Ah, mas ele foi vice-presidente da FEB. Ah, mas era um empreendedor. Ah, isso, aquilo. Nós vamos, depois, se der tempo, ver até um pouquinho da biografia para poder situar melhor o texto que está no livro Voltei. Mas é pelo contrário. É para que nós possamos perceber que já que temos a vontade de crescer, que já que temos este espírito empreendedor como ele tem, cada um na sua área de atuação no mundo, que a gente valorize isso e busque aprofundar mais ainda o nosso estado consciencial. Isso quer dizer que a gente busque mais ainda na nossa cachola aquelas questões que verdadeiramente estão nos atrapalhando, porque, como diz aqui Miramês, não dá para fazer de conta que não está entendendo. Porque o preço é altíssimo, como diz um amigo meu, altíssimo. Por quê? Porque está perdendo tempo enquanto está
se me permitem a palavra, né? Se embromando, está se enganando, está fazendo de conta que está tudo bem. Não está. Lá dentro do coração não está. Então, vamos buscar reconhecer isso e agir em benefício de uma transformação o mais rápido possível. Se estamos encarnados, é bom correr, né? Então, olha só. Agora eu queria ir para a 307. Quando os espíritos, Kardec pergunta, primeira pergunta, como a vida passada se desenha na memória do espírito? Isso é interessante, né? Porque vai lembrar de supetão? Não, vai lembrar pouco a pouco. Vai lembrar o quê? Vai lembrar aquilo em que ele fixa. E vai depender, inclusive, agora nem falamos, qual o grau de evolução do espírito. O espírito superior vai lembrar, obviamente, de determinadas passagens que lhe felicitam o coração. E aí ele vai poder, inclusive, resgatar pela sua vontade determinadas passagens e reencarnações muito anteriores, se isto for útil a ele para que ele continue a sua evolução e seu trabalho no bem, porque ele já tem essa condição. Mas aí, voltando aqui, na 307, olha o que eles respondem então. Será um esforço de sua imaginação ou como um quadro que vem diante dos olhos? Um e outro. Todos os atos cuja lembrança volta ao ponto lhe interessa são para ele como que presentes, porque fica vívido. Os outros permanecem mais ou menos vagos no pensamento. Aquilo que não está interessando para a sua evolução como espírito, ficam vagos no pensamento, ou até completamente esquecido. Quanto mais desmaterializado, menos importância ele dá às coisas materiais. E aí, tem uma coisa que achei tão interessante, está aqui no bojo da pergunta, com tantos conceitos básicos, mas achei isso muito tocante. Evocas com frequência um espírito errante que acaba de deixar a terra e que não se lembra do nome das pessoas que ele amava. Coitado, se vem numa psicografia, vão falar, se não lembra, então não é ele. Nem de muitos detalhes que te parecem importantes, como se preocupa pouco com estas coisas, elas logo caem no esquecimento. Olha só, para a gente é muito difícil para nós, não é? Apegados até às coisas boas, mas muito apegados e muito limitados que somos ainda numa percepção, quer dizer, se o espírito não se lembra do nome dos queridos do seu coração, muito provavelmente a gente vai achar que não é ele. Porque como que ele não me lembra do meu nome? Que absurdo. Mas não lembra porque o nome não importa, mas possivelmente se lembrará com muita intensidade e clareza das qualidades espirituais para ele estimular e das necessidades de transformação para poder também fortalecer, para que a gente possa se livrar das mazelas. O nome não vai ser importante, mas ele vislumbra a nossa estrutura intelecto-moral. E aí vamos então ver algumas passagens que ele vai nos trazer, Miramês, dizendo: lembrar-se do passado é uma arte, se não um dom, que pode se desenvolver de acordo com as necessidades da alma. Olha que interessante isso. Achei esse aspecto, porque vai complementando tudo que já tem dentro do Livro dos Espíritos. Quer dizer, é uma capacidade, a de relembrar, que pode desenvolver. Aí faz sentido quando ele diz que os espíritos mais evoluídos, na medida do que for útil para a tarefa que eles estão, por exemplo, desenvolvendo, eles têm condições de voltar na memória a situações de encarnações e encarnações passadas, porque isso é útil. Mas isso é algo que tem que ser desenvolvido. Aí, ele vai dizer o seguinte: a nossa consciência grava tudo, todos os fatos que ocorrem conosco em todas as encarnações, por processos tais que o homem, cuja percepção ainda não foi suficientemente desenvolvida, não consegue compreender. É verdade. A gente não consegue compreender como é que todo este processo de gravar as questões, e depois que está gravada na consciência, que a gente vai acessar na medida justa daquilo que a lei de Deus vai
nos auxiliar através dos benfeitores para que venha à tona exatamente aquilo que a gente precisa, é um mecanismo e tanto para a gente poder compreender como que ele processa. Mas nós temos a revelação que está aqui no Livro dos Espíritos e temos, né, a ajuda das reflexões destes amigos espirituais. Quando o espírito precisa lembrar-se de algo para o seu benefício, o instrumento para tal é a vontade. Se não quiser, não vai acontecer. Os espíritos vão ajudar, os benfeitores vão se aproximar, vão tentar estimular, vão sustentar se a lembrança não for fácil. Isso em André Luiz a gente tem milhares de exemplos, mas é algo como individual. Se a pessoa cismar que não quer o espírito na espiritualidade, como a gente aqui quando está encarnado, o espírito está falando, a gente sabe e a gente não faz, né, gente? É ou não é? Então por que vai ser diferente? Vai, chega lá, o mentor está falando, mas olha aquela situação lá, não quero nem saber. Agora eu estou aqui, consegui me equilibrar, se eu me lembrar daquela minha atitude, vou me desequilibrar. Não é que vai se desequilibrar, ainda está desequilibrado porque não consegue lidar com a situação para poder transformá-la, né? Essa é a questão nossa do dia a dia. E ele traz aqui uma coisa muito interessante, não sei se vocês vão achar, eu achei. Acho que tem informações que vão se acrescentando. Isto quer dizer que não é somente a consciência que grava os nossos fatos. Eles ficam também escritos no exterior, pela sensibilidade do éter cósmico obediente aos nossos pensamentos. E aí ele vai dizer, é neste sentido que o Evangelho diz com propriedade que nada fica escondido. Escrevemos dentro de nós, no livro da consciência, e o hálito divino registra tudo referente à nossa vida para entregar a Deus o que somos e o que estamos fazendo. Ninguém engana a Deus nem a si mesmo. E não há condições de ocultar os nossos erros ante a nossa vida. Aquela frase que eu falei com vocês. Querer enganar-nos a nós mesmos é perder o tempo que poderíamos aproveitar em subir mais um degrau ascendente para a luz. O espírito evoluído pode ir ao passado quando desejar, extraindo deles experiências que lhe servem para maiores esclarecimentos. Então, vai ser sempre, o processo de lembrança vai ser sempre de acordo com a necessidade da alma. E nós vamos contar sempre nos momentos, né, de reencarnar e no momento de desencarne, nós vamos contar com os benfeitores espirituais. E entre as inúmeras atitudes que eles têm como irmãos, com fraternidade, com solidariedade em relação a nós, quando nós desencarnamos, eles vão tendo, inclusive, esta tarefa, digamos assim, que os superiores os incumbem, que é de nos ajudar a recordarmos-nos daquilo que para nós será útil. A outra questão, que é muito interessante, é o seguinte: como o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Aí vamos ver, porque a gente pode compreender isto mal. Então vamos ver juntos. Como o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Como uma roupa imprestável que o embaraçava e fica feliz por livrar-se dela. Que sentimento a visão do seu corpo em decomposição lhe causa? Quase sempre o de indiferença, como por uma coisa que não lhe interessa mais. Gente, está aqui falando, os espíritos estão nos ilustrando sobre a média dos espíritos já com maior amadurecimento, que podem então compreender, entender a bênção que é a encarnação, a utilidade inacreditável do nosso corpo, e quando nós, né, não mais o temos, porque já voltamos para a pátria do espírito, como é que nós podemos, tendo valorizado toda a oportunidade reencarnatória e a ajuda do corpo,
mas que nós percebemos que aí dele não mais precisamos. Eu vou ler o Miramês, que vai explicar melhor que eu isso, porque eu acho essa parte muito importante. O espírito sendo evoluído diante do corpo que deixa no ato da desencarnação, curva-se a ele, com profunda gratidão, pelo aparelho que lhe serviu para o desempenho de sua programação na Terra. O espírito elevado considera a roupa física que deixou como uma dádiva de Deus para o seu despertar espiritual e nunca sente repugnância pelo estado da roupagem que acaba de devolver ao celeiro maior, que é a natureza, pois ela se encontra em plena transformação dos elementos de vida pela vontade do Criador. De certo modo, a alma sente-se feliz de livrar-se da carne, quando a compreensão domina os sentimentos. Olha só. Ela sabe, e a certeza ocupa a sua mente, de que está avançando cada vez mais para a sua libertação espiritual. O corpo, de certa forma, empana as qualidades da alma, abafa as qualidades da alma, mas também educa em vários sentidos, senão não haveria necessidade da reencarnação. Ela é lei de Deus. E depois uma troca onde a matéria serve ao homem e o homem fornece um influxo à matéria, né? Então, nós sabemos que, achei tão bonito, né, que os espíritos que têm mais maturidade, eles se curvam em gratidão ao corpo. E também não ficam aflitos nem desagradados ao perceber os estados de transformação do corpo, porque volta à natureza para que aqueles elementos que o compunham voltem a poder contribuir em outros movimentos dentro de toda a estrutura dos elementos que compõem a natureza, entre os seres que são, então, desencarnados, entre os minerais, entre os vegetais. Então, é muito bonito essa ideia. Agora, tem que compreender, não é? Primeiro, a ideia central, somos espíritos imortais. Estamos, graças à bondade e à inteligência divina, fadados a evoluir. Para tanto, o ritmo da evolução dependerá da nossa vontade, do nosso esforço. Quem for preguicite vai demorar mais e vai acumular dificuldades. Quem for esperto vai se animar e vai acelerar. Dentro deste enfoque, o que a gente percebe? Que o corpo físico, que ganhamos através do processo reencarnatório, é uma bênção, é um instrumento necessário, imprescindível para que a encarnação no nosso mundo possa ocorrer. E aí, então, quando nós já não temos mais, porque nem vou dizer nos livramos dele, não temos mais, o que ocorre? Nós voltaremos à pátria do espírito e na estrutura que temos como um ser integral, teremos, né, sabemos muito bem que teremos as dimensões do nosso perispírito, que é o envoltório do espírito, que é o cerne consciencial da criatura, e que aí nós teremos outras estruturas, inclusive o corpo espiritual, que é o nosso corpo de relação na espiritualidade, o nosso corpo mental, que vai facultar a possibilidade, então, de nós nos lembrarmos dos fatos e dos sentimentos que já experimentamos. Agora, tem uma outra questão aqui, que é muito interessante, que é o seguinte. Na 311, o respeito que se tenha pelas coisas materiais que foram do espírito atrai sua atenção para esses mesmos objetos e ele vê com prazer esse respeito, o espírito fica sempre feliz com a lembrança que dele se tenha. Os objetos dele que se conservam trazem-no à memória, mas é o pensamento que o atrai para vós e não aqueles objetos. Eu acho isso tão interessante, porque a doutrina é incrível, porque ela vem nos explicar situações que dizem respeito a atitudes que a gente tem no cotidiano e que a gente não presta a mínima atenção para aprofundar o raciocínio. Quando a gente guarda,
né? Aquele casaquinho que foi da mamãe, que já desencarnou com a graça de Deus, e aí vem a sobrinha e pede, posso levar aquele outro casaquinho, não sei o quê. E aí? A gente fica assim, mas é espírita, então não precisa dessas coisas, desses valores e tal. O objeto em si não tem valor algum para o espírito, mas se ele tornou-se um instrumento de ativar no afeto da pessoa a memória do ser querido, e este sentimento for intenso, valioso, límpido, ele atinge o espírito. E ele não vai ficar contente porque a gente guardou o casaco. Ele vai ficar contente porque a gente se lembra dele com muito carinho. Se a gente olha para uma foto, se a gente se comove com a foto, se a gente tem saudade da foto, não pode ter foto? Agora, então, não adianta nem proibir, né? Porque é o único que se faz outra coisa na vida que ficar tirando foto e mandando foto. Entendeu? Antes era mais parcimonioso. A gente tinha que mandar revelar, ampliar, pôr no porta-retrato, que já não existe mais, aquelas coisas de antigamente. Pois é, se estas atitudes, que sejam a imagem no computador, no tablet, no celular, se elas são verdadeiras, se elas ativam o nosso sentimento de amor pelos nossos queridos, e se este sentimento chega a eles, para eles é um benefício. Eu vou ler aqui, Miramês, porque eu achei tão bom, a atenção para os pertences dos espíritos que já passaram para o mundo espiritual não é atraída pelas coisas materiais, mas sim pelos pensamentos daqueles que ficaram. Isso acontece quando falamos de espíritos elevados. Com relação ao espírito apegado às coisas materiais, onde estiver o seu tesouro, permanece seu coração. Né? Quando seus familiares encontram alguma coisa que lhes pertenceu, a concentração, olha a palavra-chave, é mais poderosa a respeito do que já partiu. É, pois, uma forte transmissão telepática, e o espírito, em condições mais elevadas, por vezes atende ao chamado mental, se isso serve para lições aos encarnados. Quer dizer, pode até chegar, e às vezes não precisa de nada material. O próprio sentimento, uma prece que a gente faça, ela telepaticamente, essa vibração de amor, este sentimento de uma saudade, gente, se vocês me permitirem, uma saudade sadia, porque a gente sente saudade mesmo, e a gente sente a falta, e a gente muitas vezes, através da prece, na lembrança saudável, a gente se sente envolvido pelo sentimento daquele espírito, porque o nosso sentimento verdadeiro se expande, e nós, algumas vezes, somos beneficiados, se Deus permitir, com as emanações das vibrações daqueles que nos são caros, que de fato nos acolhem e nos abraçam. Então, é lógico que não precisa de ter uma coisa material, mas se tem, ela pode servir de um estopim, de um início, de um impulso para isso, né? Então, agora, olha o que é importante falando dos espíritos bons. A atração maior para os espíritos de luz é para onde vibra o bem coletivo. É onde o amor toma a dianteira de todas as atitudes. Há sempre prazer para o espírito quando ele é lembrado na terra. No entanto, o prazer maior para o seu coração é quando essa lembrança pode trazer benefício para os outros. Agora a gente já entrando no território bastante delicado e acho que muito útil para nós. Para lembrar todos os que nós amamos, que estão na pátria do Espírito, se a gente lembrar dos benefícios que ele já fez. Os nossos pais, mães nos educando, os professores, as madrinhas, os tios, o vizinho, os companheiros da casa espírita, não é? É sempre grato ao Espírito quando seus familiares se lembram de exemplificar o que de bom ele realizou no mundo. Eu vou ler de novo essa frase. É sempre grato ao Espírito quando seus familiares se lembram de exemplificar, pôr em prática, não é só de lembrar, agora está falando de recordação da gente encarnado.
Não é só de ficar, fulano era tão bom, fulano generosíssimo, fazia isso, eu não sabia, mas na hora que ele desencarnou, veio aquele bando de gente, dar abraço e tal, sabia que sua avó fez isso, sua avó fez aquilo, não sabia, pois é. Mas então não é só para ficar lembrando, é para exemplificar o que de bom ele realizou no mundo e procurar aperfeiçoar mais o que ele deixou em caminho. Isso é uma coisa muito linda e é algo que a gente pode, isto sim, não é? Reverenciar aqueles que estiveram conosco nesta encarnação e que nós admiramos e temos gratidão. A melhor maneira de demonstrar isto é podendo buscar, ao menos, tentar agir como eles agiam, não é? Agora, temos ainda outras perguntas muito importantes. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última existência corporal? Frequentemente eles as conservam e essa lembrança os faz melhor apreciar o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. É porque isso é muito interessante por duas questões. Vamos falar até do sofrimento físico. Aqui, voltei, o irmão Jacó, que é o Frederico Figner, um companheiro, um grande empreendedor, e ele espírita, convicto, depois que perdeu a filhinha, ele e a esposa foram procurar uma ajuda com uma médium em Belém, e ao se deparar com a situação que ele não imaginava, ver a filha materializada pela possibilidade da médium e falando que a vida continua para eles continuarem, para que continuassem a viver, a fazer todo o movimento, que ele era uma pessoa super generosa, e então nós vemos que daí para frente ele engrenou, né, com todo o seu entusiasmo na doutrina espírita, foi vice-presidente da FEB, e fora disso, como ser humano, foi uma pessoa bastante peculiar, digamos assim, porque espírito não gosta de elogio, mas peculiar pode estar no cabimento. E ele, como grande empreendedor, ele que trouxe, ele nasceu na Tchecoslováquia, foi para os Estados Unidos em busca de conhecimento, lá conheceu Thomas Edison, por causa das descobertas do Thomas Edison, e ele trouxe para Belém, sem falar uma palavra de português, ele tinha nascido na Tchecoslováquia, obviamente, aprendeu inglês nos Estados Unidos, e trouxe, né, a possibilidade da gravação com os cilindros que o Thomas Edison tinha inventado, do som, da voz humana. Então ele ganhou dinheiro com isso, foi para vários lugares, várias cidades no Nordeste e na região Norte, depois veio ao Rio, e depois ele ainda conseguiu, em contato com outro cientista também judeu, ele conseguiu descobrir como eram os primeiros discos, isso é de geração antiga, que tinha uma cera de carnaúba, aí gravava, era de um lado só, né? Não sei o tamanho, se era 78 rotações, vem como eu sou antiga, se não era 33, 33,5 e tal, sendo que com isso ele fundou uma loja, abriu uma loja e uma empresa, e eu não vou falar quais, mas que deram a ele condições, inclusive, de criar uma situação financeira confortável, onde tem um centro cultural agora, onde era a casa dele, ele abrigava as pessoas na época da gripe espanhola dentro da própria casa. E este espírito, ao chegar no plano espiritual, levou um certo susto com a sua própria condição, quando indo numa caravana, vendo alguns irmãos bastante ainda necessitados, ele via que os mentores tinham muita luz, ele não tinha, quem estava os acompanhando, quando uma pessoa do agrupamento dos mais necessitados falava, olha lá, aquele lá é o Jacó, cadê a luz dele? Que ele ficou profundamente chocado e entristecido.
E ele, isso tudo é sofrimento do espírito ao constatar que tudo que ele havia feito ainda não fora suficiente para ele adquirir o grau de equilíbrio, assim, a luminosidade que ele esperava. Mas ele fala uma coisa muito interessante, que além desse sofrimento psíquico e moral, olha o que ele vai dizendo. Muitos espíritos permanecem como anestesiados, inconscientes, outros demoram na incapacidade de qualquer apreciação de si mesmos. Comigo, porém, a situação era diferente. A sede de saber renovava minhas forças. Relembrando os últimos instantes, a influência agora do corpo, na experiência material, retomava mal-estar indefinível, sofrimento físico praticamente. A dispneia parecia uma entidade imaginária, pronta a individualizar-se dentro de mim toda vez que eu a evocava em pensamento. Já desencarnado, pensava no momento do desencarne, vinha outra vez o quadro. Bastava recordar certos sintomas de esgotamento. Isso é memória. Memória do sofrimento físico na hora do desencarne. Bastava recordar certos sintomas do esgotamento que experimentara no corpo de carne para registrá-los imediatamente no organismo espiritual. Agora, olha que ótimo. Compreendi deste modo que a mente possui incalculável poder sobre o nosso campo emotivo e assim como poderia materializar ideias de doença, também deveria criar ideias de saúde e mantê-las. Baseado nesta convicção, procurei decifrar o problema em meu próprio benefício e passei, isso serve para todos nós, hein? E passei a mentalizar o equilíbrio, a esperança, a alegria e o serviço. Estimulado pela proteção de valorosos amigos, cabia-me honrar-lhes o carinho e a devoção. Convidado, pois, a segui-los, competia-me apresentar o melhor padrão de energia, serenidade e entendimento. É isso que a gente precisa apresentar aos guias espirituais da casa, que se desdobram a nosso favor e a gente está sempre cá entre nós, cheios de lamúrias, nada está bom. Então, achei essa página extrema, voltei, é extremamente importante, nessa edição antiguinha, página 124, para a gente ver se aprende, né? Agora, o que eu queria trazer, porque agora a gente já tem só 5 minutinhos e tem uma pergunta aqui, ela engloba uma série de perguntas que são importantes, é o seguinte: as pessoas que realizam trabalhos de importância em benefício da humanidade, quando elas chegam no plano espiritual, estes espíritos ficam decepcionados, preocupadíssimos, porque aí acabou o trabalho, quem que vai cuidar? Diz que se eles são espíritos que já alcançaram uma certa maturidade, não, porque o trabalho não pertence a fulano ou beltrano. Kardec ouviu isso, se você não der conta, outro espírito vai te substituir, entendeu? Então, o trabalho é do Cristo e o trabalho é de Deus. Então, não existe essa condição para espíritos que já se dedicaram a tal ponto de beneficiar a humanidade. E ele pergunta o das artes e pergunta o das ciências. E neste finalzinho nós vamos ver que ambos, então, eles podem, no plano espiritual, continuar estimulando, podem continuar inspirando os encarnados. E como o irmão Jacó, ele tinha, né, conhecido o Thomas Edison, as invenções, não só a luz elétrica, mas a questão toda, né, da parte de gravação sonora e tal, ele pede para ir e encontra. Foi possível ele poder encontrá-lo e ele vinha de distância superior. Thomas Edison diz que os espíritos lhe disseram: você vai ter 10 minutos para falar com ele, e ele então aproveitou esses 10 minutos como nunca e rememorei o centenário do seu nascimento. E o admirável cientista declarou que, não obstante desencarnado, continua trabalhando sem descanso, à frente dos perigos que ameaçam a atualidade terrestre. Mergulhado nos estudos e realizações da física no plano espiritual, não é infenso ao serviço glorioso que o Espiritismo vem efetuando
em benefício do mundo, aduzindo, porém, que não basta provarmos a sobrevivência individual depois da morte, nem colocar novos patrimônios da natureza à disposição da inteligência do homem, e sim promover imediatos recursos de dignificação da personalidade. E, finalizando, sentindo que o tempo se esgotava, o nosso também, indaguei se não voltaria a reencarnar, ao que ele replicou afirmativamente. Num sorriso, porém, acentuou que esperaria o instante oportuno. Perguntei ainda pela continuidade dos seus inventos maravilhosos, com especial menção à luz elétrica, ao que me respondeu sorrindo: o Criador é Deus, nosso Pai. Somos simples instrumentos dos desígnios sábios e justos dele. As invenções continuam na esfera transposta e no círculo em que respiramos presentemente, no plano espiritual. Agora, porém, meu caro Jacó, não será a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos? Com a observação delicada e construtiva, veio o abraço final, constrangendo-nos às despedidas. Eu vou repetir a frase nesse último minuto. Não será a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos. Se ela funcionar agora, quando estamos encarnados na lide, como os espíritos dizem, nós teremos ótimas recordações do nosso viver quando estivermos na pátria do espírito. Então, não há por que temer, há que confiar e sabendo que Deus irá sempre promover as recordações através do sentimento maior de justiça, de amor e de caridade, enquanto não estivermos com condições ou em condições de podermos atravessar determinada memória de determinado fato, ele não nos será apresentado. Não há violência na lei. Há misericórdia, amor e esperança. Que ela possa balsamizar sempre os nossos corações. Muito obrigada. Agradecemos a nossa querida Iole pelo estudo que ela nos trouxe na noite de hoje, deixando para cada um de nós bastante material para as nossas reflexões. Com certeza ela vai estar aqui conosco outras vezes, nos ajudando no raciocínio, na compreensão do texto. Deus te abençoe, amiga. Dando continuidade às nossas tarefas, segunda parte, que é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que será comentada pela nossa querida Ana Paula na hora dos passes. É o capítulo 19, a fé transporta a montanha, o item 8 e 9, que é a parábola da figueira que secou. A parábola da figueira seca, de 8 a 10. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo as folhas, porquanto não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. Na manhã seguinte, ao passarem pela figueira, eles viram que ela havia secado até as raízes. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse: Mestre, vê como a figueira que amaldiçoaste ficou seca. E Jesus respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo que todo aquele que disser a esta montanha: tira-te desse lugar e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas acreditando firmemente que tudo o que disser acontecerá, ele haverá efetivamente acontecer. Anotado por Marcos, no capítulo 11, versículo 12, 14, 20 e 23. E vamos ler apenas um comentário de Kardec. A figueira seca é o símbolo das pessoas que só têm a aparência do bem, mas em realidade não produzem nada de bom.
dos oradores que possuem mais brilho que solidez. Suas palavras têm verniz artificial, agradam aos ouvidos, mas quando são analisadas, não se encontra nelas nada substancial para o coração. Após ouvi-las, pergunta-se que proveito tiramos delas. É ainda o símbolo de todas as pessoas que têm meios de ser úteis e não o são, de todos os projetos irrealizáveis, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maior parte do tempo é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que abala as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. Essas são as árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Por isso, Jesus as condenou à esterilidade, visto que um dia virá em que elas ficarão secas até as raízes, isto é, em que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, em que todos os homens voluntariamente inúteis que não colocaram em ação os recursos que traziam consigo serão tratados como a figueira que secou. Convidamos agora os nossos médiuns, do nosso corpo mediúnico da nossa casa, que o mais silenciosamente possível vão se colocando na posição que os companheiros estão indicando, e convidamos nossos amigos que através da internet, através da Rádio Rio de Janeiro, também estiveram aqui presentes conosco, acompanhando o estudo que a nossa querida Iole nos trouxe na noite de hoje, para também aproveitarem desse banquete espiritual, se colocar numa posição de tranquilidade, pensar em Jesus, que com certeza onde estiver também receberão os fluidos necessários a cada um para a pacificação, para a esperança, para o reconforto dos nossos corações. Amado Jesus, aqui estamos, Senhor, a te pedir que nesse momento, no momento dos passes, onde os nossos amigos médios irão nos transmitir fluidos, que nós também, Senhor, os que iremos receber, possamos estar, Senhor, ligados a Ti, para que nesse momento possamos receber o que estamos precisando, o fortalecimento em nós da esperança, da fé e da consolação. Abençoe, mestre amigo, a esse momento, o momento dos passes. Graças a Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe a todos e permita que nesse momento possamos receber tudo aquilo que necessitamos, as bênçãos de luz e de paz, vindas das mãos dos médiuns, mas também dos nossos benfeitores, que se encontram junto a nós neste momento. A parábola da figueira seca versa basicamente sobre a questão da utilidade dos dons que temos em nós, da forma como deles nos utilizamos e da fé que devemos desenvolver, inclusive em nós mesmos. Fala também do aspecto da aparência e da essência, ou seja, daquilo que muitas vezes nos aparenta algo produtivo e positivo, muitas vezes ocultando dificuldades e a falta de conteúdo necessário para que se atinjam os objetivos mais elevados, reflexos da falta de fé e de direcionamento de nossa vontade. Como sempre nos é colocado por Kardec, e que podemos observar em nossos estudos doutrinários, as palavras ditas por Jesus, na época em que esteve encarnado junto a nós, devem ser observadas em seu aspecto simbólico, sem nos apegarmos a um sentido meramente literal. Assim sendo, esta parábola não deve ser observada pelo aspecto da maldição lançada sobre uma árvore, apenas porque ela não oferecia naquele momento os frutos necessários para alimentar aquele que tinha fome,
resultando na secagem das folhas até a raiz. Ocorre que Jesus, ao contemplar a árvore sem frutos, apenas com folhas, percebera ali mesmo a incapacidade daquela árvore de produzir mais do que aquilo que ela aparentava, pela falta de profundidade de suas raízes. E tamanha era a certeza de Jesus, que ao pronunciar a frase, que ninguém coma de ti nenhum fruto, o mestre lhe antecipou um processo que fatalmente aconteceria. A figueira secaria por sua esterilidade. Foi isto que Kardec quis nos dizer em seguida, em seu texto, lá no item 9. A figueira seca é o símbolo das pessoas que só têm a aparência do bem, mas que em realidade não produzem nada de bom. É a questão da aparência e da essência. Quantos de nós não somos arrastados por pessoas ou situações que aparentemente nos parecem boas, prósperas, que nos forneceriam diretrizes para podermos avançar em nossos objetivos? No entanto, com o passar do tempo, percebemos nessas iniciativas a falta de conteúdo necessário que justifique sua posição. Ideias, pensamentos, comportamentos que não se sustentam, por não terem em si mesmos raízes profundas o bastante para se manterem vivas por muito tempo. Em todos os campos da experiência humana, temos exemplos disso. Doutrinas que nasceram e morreram, modismos, hábitos, comportamentos que com o tempo se mostraram infrutíferos, mesmo que inicialmente tivessem uma aparência atrativa. São como a figueira que secou. Por outro ângulo, Kardec nos fala de pessoas que têm meios de serem úteis e não são. Neste momento, precisamos pensar em nós mesmos. Todos nós, sem exceção, trazemos em nós recursos preciosos, desenvolvidos ao longo do tempo e com a permissão de Deus, que podemos colocar não somente a nosso serviço, mas principalmente a serviço da humanidade. Alguns possuem recursos materiais que podem ser perfeitamente divididos sem que lhes faça falta. Outros possuem recursos de inteligência, tempo, caráter, porém que se prendem bem mais às suas limitações, entrando no campo da inércia e do egoísmo. Eis aí o resultado da falta de fé. Pois quando trazemos a fé em nós mesmos, naquilo que podemos produzir e oferecer, nos ideais elevados que defendemos, não há dificuldade ou limitação que não consigamos transpor. Daí poderemos compreender a passagem em que Jesus diz: tendes fé em Deus. Em verdade vos digo que todo aquele que disser a esta montanha: tira-te deste lugar e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas acreditando firmemente em tudo o que disser, acontecerá, ele o verá acontecer. As montanhas que se lançam ao mar são as dificuldades que encontramos na caminhada da evolução e que podem ser removidas, atravessadas, se assim nos determinarmos, se confiarmos na nossa capacidade de pensar, de nos modificar, de uso de nossa inteligência, na certeza de que todo esforço que fizermos, no sentido de vencer as barreiras que nos são colocadas, seja pelas circunstâncias, seja pelo efeito de nossas próprias ações, será convertido em nosso próprio amadurecimento e progresso. E que ao final sairemos diferentes, mais maduros, mais inteligentes e conscientes do nosso papel enquanto espíritos imortais, criaturas divinas, cooperadores de Deus e de Jesus no progresso da humanidade. Que Deus nos abençoe a todos, nos fortaleça e que tenhamos uma noite de muita paz. Mantenhamos os nossos corações silenciosos para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Muitos indagam, neste momento da morte do corpo, em que condições chegarão ao plano espiritual.
se terão o acolhimento de amigos e familiares, se aquele que o amparou e protegeu durante a existência terrena se fará presente para recebê-lo neste retorno à vida imortal do espírito. E o plano espiritual, no estudo desta noite, orienta que, relembrando o ensinamento de Jesus, que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Portanto, este estudo orienta a todos os que estão encarnados a buscarem, renovarem os seus pensamentos e sentimentos para o bem, exercerem a prática da caridade, pôr em prática tudo o que vem aprendendo com a doutrina espírita, para que, nesse momento de retorno à pátria espiritual, apresentem-se com as melhores condições possíveis, facilitando então o apoio desses amigos e familiares e do seu protetor espiritual. Sabemos que todos passam atualmente por muitas provas e lutas, mas tenho a certeza de que Deus, que é pleno de misericórdia e amor por todos os seus filhos, se faz presente e representado por esses corações amigos que vos amam, que vos amparam, que procuram inspirá-los a todos para o bem, para a fé, para a manutenção da esperança e da confiança nesse Pai Celestial. Tenho a certeza de que o amparo divino se manifesta sempre, através de corações amorosos, junto a todos vós. Que saiam, portanto, desta casa nesta noite, a todos que escutam, acompanharam os estudos desta noite, levando a paz não do mundo, mas a paz do Cristo, do nosso querido Mestre e Senhor. Que, portanto, estas forças poderosas que emanam deste coração amoroso, desse pastor que orienta todo o nosso progresso, crescimento, evolução espiritual, esteja em vossos corações, em vossas mentes. Do irmão Antônio de Aquino. Graças a Deus. Senhor Jesus, como foi bom chegar à casa espírita. O estudo nos trouxe a confirmação que nós não estamos sós. Os passes nos trouxeram conforto espiritual. E as palavras do nosso benfeitor Antônio de Aquino nos motivando à renovação do nosso pensamento, a colocar em prática todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Mas, Senhor, ainda somos tão crianças espirituais, que te pedimos, ajude a cada um de nós no fortalecimento da vontade, no fortalecimento do ânimo, da perseverança, para continuarmos a caminhar, Senhor, sabendo que nós não estamos sós, sabendo do seu acolhimento, mas que continuemos a caminhar e colocando aos poucos, em cada um de nós, a prática do amor e da caridade. Obrigada, Senhor. E que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo, em nome de Deus, que nós pedimos a permissão para darmos por encerrado
os estudos e passes do dia de hoje. Graças a Deus, Senhor.